Olá, você está no Mundo Jurídico da Diário MS TV. E hoje eu estou aqui para mais uma daquelas nossas entrevistas especiais, porque eu recebo no nosso programa uma pessoa que, além de ser um ícone da advocacia, talvez do cenário nacional, é também um amigo muito querido. Dr. Mansur Elias Carmouche, é uma honra recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Wander Medeiros, bom dia a todos os telespectadores do Diário MS aqui, que estão aqui nos ouvindo, né? Que é prazer estar com você aqui, meu dileto amigo de longa data. Gostaria aqui também de externar meus cumprimentos a toda a advocacia de Dourados e região, na pessoa dos nossos conselheiros estaduais, Dr. Orêncio Serrocami, meu amigo de longuíssima data, e também Dr. Márcio Fortini. Gostaria aqui de externar os meus cumprimentos a todas as advogadas, no nome da doutora Gilvane Bezerra, uma pessoa querida, amiga, né? É sempre um prazer voltar a Dourados, estar com vocês aqui, né? Para sentir essa energia vibrante, né? Da advocacia mais pujante aqui do nosso estado, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. E na verdade, Mansur, eu não denunciei no começo da entrevista para quem está nos assistindo, mas você veio aqui porque hoje você ocupa o cargo de presidente da OAB do estado do Mato Grosso do Sul. Eu, graças a, inclusive, a advocacia douradense, eu estou, né, presidente da nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, e eu devo muito à advocacia douradense. E todos nós sabemos, o meu lema sempre foi isso, construindo pontes, né, para que a gente possa fazer uma advocacia mais forte, mais sólida, mais respeitada. E vocês têm me ajudado de forma ímpar nessa caminhada. Não é de hoje que nós estamos juntos, né? E tenho certeza que vocês estão dando, na história da advocacia, um passo muito importante, né? Com esse trabalho que tem desenvolvido, e principalmente você, Wander. Não, que é isso. Na verdade, nós adiantamos um pouco a entrevista, Mansur, porque aqui no mundo jurídico eu sempre gosto de começar por uma coisa que é fundamental, porque o nosso programa é muito assistido pelos jovens. Então, quando a gente fala de uma pessoa como você, que tem um destaque, claro, você não vai falar sobre si próprio, mas eu posso falar, a entrevista vai revelar isso, você colocou a OAB do Mato Grosso do Sul num cenário de protagonismo nacional. Mas eu quero saber o seguinte, Mansur, o que te motivou a vir para o mundo do direito? A sua família de juristas, o pai, influência da família, como que foi a sua entrada no mundo do direito? Eu sempre fui de conversar muito, né? E sempre fui de fazer muita amizade. Então, o que acontece? Meu pai é comerciante, a minha família inteira chegou aqui no estado de Mato Grosso do Sul desde 1930 e todos eles são ligados ao comércio, né? Minha família tem a primeira loja de material elétrico de Campo Grande, mais de 60 anos, Eletro Alvorada, que eu me orgulho muito de ter trabalhado lá desde dos 8 até os 18 anos, até entrar na faculdade, eu trabalhei na loja do meu pai. Então, assim, eu sempre construí amizades, então sempre fui muito falante, sempre tive essa vontade de estar com as pessoas, gosto de gente. Então, isso me motivou a fazer direito, era um curso que eu me encontrava. Mas na sua família, avô, pai, irmã, advogado, não tinha ninguém? Não, meu avô veio da roça, né? Trabalhou na roça, meu pai também trabalhou na roça, o primeiro ofício dele foi alfaiate, né? Meu pai foi alfaiate, e aí ele morava, na antiga Palestina, ele morava no Líbano, né? Veio da Palestina, onde ele trabalhava, e veio trabalhar aqui em Campo Grande. Seus pais são imigrantes libaneses, então? Libaneses. Meu pai e minha mãe. E não vieram para cá, com certeza, numa condição econômica... Não, meu pai veio de navio, pagaram uma passagem para ele para vir, e depois ele trouxe a minha avó, trouxe meus tios, trouxe a família toda para iniciar a vida aqui no Mato Grosso do Sul, né? E nós, então, somos originários de um outro país, né? Mas nós temos um orgulho muito grande de viver aqui no nosso estado, no nosso país, e ter contribuído para esse crescimento do país. Você já nasceu aqui no Brasil. Eu nasci em Campo Grande. Nato. Nasci em Campo Grande. Nato. Mas com essa ascendência árabe, porque os pais vieram do Líbano. Exatamente. Essa imigração, ocorreu um processo migratório muito forte, né, no início do século XX e no Brasil, principalmente das colônias japonesas e árabes aqui no Mato Grosso do Sul. E nessa leva vieram meus pais, meus tios, avós,
muitos migraram para cá e foi um processo muito bom, porque eu acho que essa miscigenação de raças construiu uma característica de um povo cordato, um povo trabalhador, um povo honesto. E aqui em Mato Grosso do Sul nós temos uma colônia árabe muito grande, né? E a escolha pelo direito se deveu, então, ao seu bom relacionamento com as pessoas? Eu me dava muito bem, né, desde criança, né? Então sempre fui muito falante, sempre tive amizade com todo mundo, né? E eu acho que me levou naturalmente a fazer o direito, né? E você se formou em qual universidade? Eu me formei na Universidade do Oeste Paulista em 1991. Em 1991. Então nós já estamos falando de quantos anos de advocacia? 27 anos. 27 anos de advocacia. 27 anos. E como que foi, Mansur, 1991, sem tradição familiar na área do direito, entra na universidade, teve que ir para fora, porque em São Paulo, você morando em Campo Grande, como que foi essa vida do acadêmico Mansur? O que aconteceu? Isso já retornando para Campo Grande, foi muito bom lá em Prudente, eu morei lá 4 anos, fiz a faculdade, depois eu passei no exame de ordem naquela época ainda, e vim para cá e vim trabalhar justamente com o Dr. Abrão Razzuc, que você conhece. Entrevistado aqui do mundo jurídico. Exatamente. E o Dr. Abrão foi uma pessoa que me abriu as portas e eu tive uma oportunidade no escritório dele. E em outubro de 92 eu montei meu próprio escritório lá em Campo Grande, do lado da rodoviária, e comecei minhas atividades lá. Era um escritório grande, amplo, que eu soubesse, tem uma fama esse escritório do lado da rodoviária. Não, tem uma fama lá, é um escritório do lado da rodoviária, e aí tem uma história interessante que meu pai não tinha condições de comprar um terminal telefônico, né, para a gente falar, advogado sem telefone, né? Era muito difícil, eu dividi um telefone com um cabeleireiro, né? E aí foi assim que eu comecei a minha profissão, então dividindo o telefone com um cabeleireiro, um cara sensacional. E aprendi muito, né? Então com isso eu acho que a advocacia também é um exercício de paciência, de determinação, de sabedoria, né? De humildade também. A gente tem que ser humilde às vezes para conseguir as coisas, sem ser subserviente, mas nós temos que ter isso em mente, que nós servimos, a nossa profissão, como todas as outras demais, Ministério Público, magistratura, são profissões que servem os outros. E a advocacia não é nada mais do que servir as pessoas. E é esse o nosso objetivo, e principalmente na OAB, a gente tem feito esse papel, de servir as pessoas. Bom, nós estamos falando de 1992, você veio do estágio com o doutor Abrão. No estágio você fazia o que lá com o doutor Abrão? Aprendi a peticionar, né? Porque como eu na faculdade eu não tive oportunidade de ter feito muito estágio no escritórios, né? Ali no doutor Abrão eu tive essa experiência prática de fazer petição, protocolar, ir no fórum, conhecer os juízes, despachar. Então, tudo isso eu fui aprendendo no escritório. Então, é importante a gente estar no escritório. Mansur, eu acho interessante, porque pensando nesse programa, como eu te disse, é muito assistido pelos jovens, você está nos contando uma trajetória de alguém que não é de uma família de tradição em direito, que se formou, foi estagiar no escritório já formado, que o normal seria fazer estágio durante a faculdade, abre um escritório de um lado da rodoviária junto com o cabeleireiro, dividindo o telefone, e depois tem uma trajetória fulgurante de crescimento, de realizações e tudo mais. Qual seria um pensamento que você tem em relação ao jovem que se forma hoje, as dificuldades que ele enfrenta e o contraponto que você faz dessa sua história? Veja bem, nós temos até, e isso aí sempre foi uma limitação, principalmente qualquer profissão, para você se inserir no mercado de trabalho, talvez seja um dos pontos mais difíceis. Primeiro, você ser conhecido como advogado, ser respeitado como advogado e ter essa inserção perante uma clientela, né? Mostrar serviço, que é capaz de atender, resolver o problema do cliente e tá com isso angariando uma clientela. O que me abriu as portas foi justamente a OAB. E você vai me perguntar por quê? Porque quando foi em 1994, um colega meu acabou me chamando, olha, vamos lá na OAB, vamos começar a trabalhar.
eu entrei na Comissão de Direitos Humanos. 3 anos de formado. 3 anos, 2, 3 anos. Então, assim, não tinha muita coisa para fazer, né? Principalmente o começo, né? Com essa dificuldade toda, né? Vindo de uma família que também não tinha, assim, histórico na advocacia, e nada contra quem tem ou quem não tem, isso não é o mérito da coisa, mas tem uma dificuldade maior, lógico, quando você não está no ambiente. E aí eu comecei na OAB, fui fazer trabalho nos direitos humanos, né? Nos presídios, onde tinha uma superlotação muito grande. Aí nós fizemos um trabalho também contra a violência nos trotes, nas universidades federais, naquela época a Universidade Federal, na UCDB, FUCMAT, e nós começamos assim, fazendo trabalho, fazendo a defesa dos colegas dentro da própria OAB. Então foi assim que eu comecei minha trajetória, e isso me deu um conhecimento e me deu uma visibilidade muito grande. E eu sempre digo hoje, até para os jovens advogados, entrem na OAB, procurem a OAB, porque ela é o canal de acesso a você com a sociedade. Então, aquilo lá no passado me conduziu a estar onde eu estou hoje. Eu poderia dizer, Mansur, que é por isso que durante essa sua administração como presidente da OAB, você abriu tanto espaço para os jovens? É por essa sensibilidade? É porque eu passei isso na pele. Então, assim, eu fui conduzido nesse processo para dentro da OAB de forma natural. Se você for ver o histórico, quem conhece a história de OAB, eu fui conduzido de forma natural para a OAB. Pelo trabalho que eu já tinha feito, participação, também. E isso foi uma coisa que acabou me conduzindo para dentro da OAB. E quando eu cheguei lá, eu fiz questão de fazer algo diferente. Porque se fosse para fazer o que todo mundo já tinha feito, eu talvez não me sentisse bem. Então eu consegui fazer alguma coisa do meu jeito, né? Lógico que ouvindo todas as pessoas, você não faz nada sozinho, mas eu acabei fazendo algo do meu jeito. Então eu abri a OAB, eu democratizei as decisões, não existe decisão isolada, por exemplo, da presidência. É tudo no colegiado da diretoria, respeitando o nosso regimento, porque mesmo o sistema sendo presidencialista, eu acabei inspirado para fazer dessa forma. Então, ouvindo o conselho, ouvindo todos os diretores, os presidentes de subseção. Então, a gente compartilhou, nós dividimos o mandato. Então, o mandato ele não é só do presidente, ele é um mandato de todos os diretores, de todos os conselheiros. E é por isso que você tem sido tão admirado pela sua gestão. Mas eu quero voltar para aquele Mansur que abriu o escritório, tá fazendo comissão na OAB e pegando os primeiros clientes. Uhum. Em que momento você se associa com algum colega? Ou você tocou Foi em 94. Em 94 me procurou o Max, que hoje é meu sócio, né? E mais o Marcelo Carli, na época até que saiu daqui da Unigrande, formou aqui. E eles estavam terminando a faculdade e eles começaram como meus estagiários. E dali nasceu a sociedade. E de lá, aí o Marcelo saiu, o Max ficou. O Max está comigo 24 anos, está comigo, ele virou sócio do escritório. Ele tem uma participação igual a minha, né? Então nós ficamos em pé de igualdade e trabalhamos conjuntamente. Depois vieram outros advogados. Hoje nós temos um escritório mais estruturado, né? Que é capaz de atender assim, toda a demanda, né, dos nossos clientes. Nós fazemos muita a parte de advocacia comercial, né, corporativa, e com isso a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, né? E você teve um dos seus sócios, que é o saudoso Dr. Marco Túlio. Quando foi em 99, nós compramos um terreno lá em Campo Grande, no Chácara Cachoeira, perto do shopping. E começamos com toda a dificuldade, construir o escritório e fizemos o escritório em conjunto, eu, o Max e o Marco Túlio. Depois, lamentavelmente, o Marco Túlio sofreu um acidente, né, caiu de avião e nos deixou. E é interessante, Mansur, porque a participação na ordem, o Marco Túlio precedeu a sua disputando uma presidência de OAB, né? Exatamente, ele tinha sido candidato anteriormente. E aí, quando veio a eleição suplementar, ele e o Ari Raguiante foram pessoas que me motivaram a participar. E a gente acabou tendo uma participação, graças também a vocês aqui, Dourados, Orêncio, né, principalmente meu grande amigo, você, Vander, meu irmão também,
toda a sua família, os seus amigos foram se incorporando à minha amizade. Então, eu tenho hoje meus amigos de Dourado graças a vocês. Né? Na verdade, que fique bem claro para quem está nos assistindo, o Mansur Elias Carmucha é um grande amigo meu. Eu já disputei a eleição, eu sempre já tratei disso aqui no Mundo Jurídico, a presidência da OAB aqui em Dourados, em coligação com o Mansur, ele era candidato a vice-presidente nessa eleição suplementar que eu vou explicar para você como é que é. E nós nos tornamos amigos assim de uma relação muito próxima. E Mansur, vamos falar sobre essa eleição suplementar, porque foi uma situação inusitada no Brasil, né? Foi algo inusitado. Infelizmente a OAB não estava passando um momento muito bom e teve uma renúncia, né? E a gente acabou vindo numa eleição suplementar determinada pelo Conselho Federal. É a primeira da história da OAB Nacional? Foi a primeira vez que aconteceu, não tinha um caso similar. Que para quem está nos assistindo entender, como é que foi exatamente? Vamos explicar para que as pessoas entendam. Houve uma renúncia de uma parte da diretoria. Houve uma eleição para a ordem. Houve uma eleição aí, regular. Internamente houve uma disputa, houve uma discussão. Houve, que até não convém vir ao mérito hoje, porque também já passou. Mas aí teve uma renúncia coletiva e depois veio a eleição suplementar. E nós nos sagramos vencedores. A chapa era suplementar porque não elegia a chapa inteira. Menos o presidente. Menos o presidente. De alguns conselhos. E aí você entra para disputar aos 45 do segundo tempo, né? Aí nós entramos e nós trouxemos o equilíbrio. Não foi algo perfeito, porque uma administração, uma gestão para ela ser perfeita, ela tem que estar completa, tem que ter um plano de governo, né, para que você possa conduzir durante o tempo regulamentar quais são os objetivos da gestão. Nós entramos já no meio do jogo e acabamos pelo menos concluindo o mandato junto com a diretoria que estava lá e acabamos depois saindo candidatos, né, a presidente. Isso foi que ano? 94. Não, 2014. 2014. 2014, eleição suplementar. Aí depois dessa eleição suplementar que vem uma eleição regular e você é eleito. Exatamente, foi aí já no ano de 2015, aí nós fomos candidatos, né, junto também com um time de advogadas e advogados, e aí a advocacia nos deu outra oportunidade e nós fomos eleitos. Foi nessa ocasião que a gente teve chapa conjunta. Eu era candidato aqui em Dourado, você candidato lá em Campo Grande. Exatamente. E foi sem dúvida uma eleição muito disputada, né? Foi bonita, a eleição foi bonita. Eu acho que a democracia, ela tem essas nuances que a gente tem que sempre extrair. E eu acho importante sempre a disputa, as críticas. A gente acabou entendendo como é que é ser dirigente de uma instituição dessa grandeza, né? E não é fácil, principalmente para você inserir a instituição a nível nacional, para ser reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu prestígio, pela sua inserção, pelas suas ações. Isso tudo é um trabalho que tem que estar muito bem coordenado, né? Então a gente acabou conseguindo conduzir nessa forma. E os seus maiores desafios como dirigente da ordem vieram daquele mandato suplementar ou depois que você assumiu a presidência? Porque tem um número de feitos muito grandes, né, Mansur? Tudo é um desafio. O desafio foi entrar na suplementar, o desafio foi concluir aquele mandato, depois o desafio foi ganhar a eleição, o desafio foi mostrar serviço, o desafio sempre é diário. Porque não acaba nunca, é infindável. Nós temos questões relativas às prerrogativas dos advogados, que são a chave de ouro da nossa profissão, né? E você tem que sempre estar com uma mente nas prerrogativas e uma mente no Estado Democrático de Direito. E fazer esses dois pilares que andam paralelos, eles serem conduzidos de modo a não balançar suficiente para quebrar, é uma tarefa difícil. Quando você fala de prerrogativas, houve uma circunstância em que há um projeto que está sendo capitaneado aqui
criminalizar, aliás, para quem está nos assistindo, o que são prerrogativas, Mansur? É um conjunto de instrumentos que faz com que você possa exercer o contraditório e ampla defesa num Estado democrático de direito. Se avistar com seus clientes, no momento que for, ter acesso a processos, autos, inquéritos, você ter acesso a juízes, desembargadores, promotores, delegados de polícia, sem nenhum tipo de restrição, ir aos presídios, visitar os seus clientes, fazer com que você possa, sim, exercer o seu direito sagrado da defesa. Então, isso é um papel muito difícil de ser, às vezes, compreendido por algumas autoridades, que misturam a figura do advogado com a figura daquela pessoa que está sofrendo um processo. Que deixe-se bem claro, poucas autoridades, mas, infelizmente, nós temos algumas que não respeitam essas prerrogativas, achando que vão fazer justiça de qualquer jeito. Isso acabou, nós estamos no século XXI. Ou se faz justiça dentro da lei, ou nós não temos Estado democrático de direito, nós voltamos à barbárie. Isso nós não queremos. Por que a ordem participa de forma ativa e firme com relação a isso? E aí vem o projeto que criminaliza as nossas prerrogativas, que foi algo pensado por esta gestão, junto com os nossos conselheiros federais, que fomos à senadora Simone Tebet e argumentamos com ela que havia essa necessidade de se criminalizar a violação das prerrogativas. E a senadora Simone Tebet foi uma grande parlamentar, uma grande defensora dessa ideia, e ela avocou para si esse projeto, fez com que fosse aprovado o projeto de lei vindo do Senado, que é um PLS, vindo do Senado, projeto de lei do Senado, aprovou a criminalização da violação das nossas prerrogativas. Esse projeto voltou para a Câmara dos Deputados e foi aprovado na CCJ por 32 a 3 votos contrários. E é um projeto que, para muitas autoridades e certamente aqueles que violam a lei, é um projeto muito ousado, que pode diminuir o desenvolvimento dos trabalhos. E eu acredito que quem fala ou quem usa esse discurso, para mim, é demagogia e também muita hipocrisia, porque nenhuma profissão está acima da outra. Nós todos estamos em pé de igualdade. E esse projeto que criminaliza a violação de prerrogativas, ele só coloca em pé de igualdade todas as carreiras jurídicas. Ela não é para o advogado se sobrepor, se vangloriar, que ele tem uma lei que criminaliza as prerrogativas, porque eu tenho certeza que aquele bom juiz, aquele bom promotor, aquele bom delegado, ele jamais violará as prerrogativas de um advogado no seu exercício profissional. E o jovem que está nos assistindo, às vezes não compreende tanto, ou se compreende, mas a gente precisa frisar isso. As prerrogativas são tão importantes. Por que as prerrogativas são tão importantes? Porque quando você atua como advogado, você se coloca de frente e você vai ao encontro, você discute questões que muitas vezes o juiz, o promotor, o delegado tem uma posição talvez diferente daquilo que você está defendendo. E nesse seu embate, nessa sua busca de prevalecer os interesses do seu representado, a pessoa pode se incomodar. Mas ela pode se incomodar, mas ela tem que respeitar o seu direito de exercer o seu trabalho. E por isso a ordem é tão importante na defesa dessas prerrogativas. Então, eu acho que a ordem ela se destacou aí eu já digo no cenário nacional, porque esse é um projeto de lei. Aliás, você citou pessoas, nós não fizemos referências aos nomes. Quem são os conselheiros federais hoje que representam o Mato Grosso do Sul no cenário nacional? Dr. Ari Raguiante, Dr. Luiz Cláudio Alves Pereira e aqui por Dourados o nosso glorioso Alexandre Mantovani, que também preside a Comissão Nacional da Jovem Advocacia de forma inédita também. E eles têm se destacado muito, os 3 conselheiros, junto com o Gustavo Gotardi, o Rafael, também, que é procurador do Estado, né? E a doutora Marilena, que são os 6 conselheiros federais, eles têm feito um trabalho fantástico. Porque o Ari Rariante, ele está à frente desse projeto das prerrogativas. Isso. E ele também está representando... Hoje ele está no CNJ também, de forma inédita, representando os mais de 1.100.000 advogados e advogados na cadeira
da OAB no CNJ. O doutor Luiz Cláudio Bito, ele também ocupa um cargo relevante. Também, ele está na ENA, que é na Escola Nacional da Advocacia, né? Ele é diretor também, e todos os nossos conselheiros federais ocupam um cargo de destaque lá. Sinônimo de prestígio para a OAB do Mato Grosso do Sul. Sinônimo de prestígio, de trabalho, de reconhecimento. Desde o início da gestão, nós acabamos adotando uma postura muito proativa para a sociedade. Escândalos de corrupção, nós agimos de forma firme, pedimos impeachment, abertura de inquéritos na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público contra funcionários fantasmas, atuamos também no plano diretor de Campo Grande, suspendemos o plano diretor, entramos com ação contra a paralisação da BR-163 aqui. Calma, você tocou em coisas importantes que nós fizemos aí, porque aí você já está falando da inserção da Ordem dos Advogados. Quando a gente fala de prerrogativa, a Ordem se voltando para dentro e para a defesa dos seus interesses e dos advogados que a compõem. Mas você citou uma série de exemplos aí, que é porque a Ordem dos Advogados tem essa natureza jurídica bifronte, que ela tem uma inserção social como um instituto, como uma organização de defesa da cidadania, do Estado Democrático de Direito, que você citou vários exemplos aí, né? Entramos como amicus curiae nos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, um do lado do governo, pedindo a restituição de valores pagos e gastos com presidiários que são de fora do Estado que estão aqui. Esse é um que nós entramos como amicus curiae. E outro contra o governo, para vocês verem qual que é o equilíbrio, contra o governo, contra a reforma previdenciária que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós entramos de um lado e depois do outro lado. Então, para ter sempre equilíbrio, nós não somos, a OAB não é de partido, ela não pertence a partido algum. Em Campo Grande, só para vocês terem uma ideia, no começo do ano, veio uma taxa de lixo com valores absurdos, a Ordem interveio de imediato, junto aqui, inclusive, com o presidente da Comissão de Assuntos Tributários, que mora aqui em Dourados, né? Mais uma vez. Que é o Otávio Figueiró, que é um menino brilhante, um menino fantástico. E de forma imediata, o prefeito revogou a taxa de lixo e diminuiu em mais de 60% os valores que estavam sendo cobrados. Uma economia para a sociedade. Uma economia absurda para a sociedade, né? Através de uma intervenção da OAB. Também a COSIP, através de um trabalho que é da taxa de iluminação, que tem que ser gasta com alguns tipos de serviço, e trabalho também do nosso presidente da Comissão de Assuntos Tributários, Otávio Figueiró, e ele fez um trabalho e ele conseguiu também fazer com que, de imediato, a Prefeitura adotasse providências no sentido de atender o prefeito deve ter ficado muito contente com a OAB lá, né? Não, mas eu acho que ele compreende, tanto o governador... Ele é advogado também, né? Também, tanto o governador quanto o prefeito entende a posição da OAB quando ela tem que se manifestar. O Tribunal de Justiça, também já fomos para vários enfrentamentos, fomos para o CNJ contra o TRT, suspendemos várias portarias do TRT, ações efetivas, uma que dava 30 dias de suspensão de prazo, outra que mandava digitalizar processo. Tribunal Regional do Trabalho. Do Mato Grosso do Sul. Exatamente. Fomos para o enfrentamento em várias questões que entendíamos que estavam ilegais, arbitrárias e sem criar nenhum tipo de distanciamento. Então, mas fomos de forma serena, de forma tranquila, contra atos que a gente considerava ilegais. Então, assim, a atuação da OAB foi muito forte nesses 2 anos e 7 meses. Conseguimos também, de forma inédita, aprovar um projeto que dispensa o advogado de autenticar documentos na esfera da administração pública estadual. Em toda a administração pública estadual, o advogado hoje não precisa mais autenticar documentos. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e depois sancionada pelo governador do Estado. Criamos também o piso da jovem advocacia. Quer dizer, foram questões que nunca foram mexidas. Eu acho interessante. Assim, são muitas ações feitas durante esses 2 anos. Quando você toca aí nesse ponto, por exemplo, que você veio da sociedade, você tocou em questões internas também. Piso salarial, o que seria o piso salarial da advocacia? Nós não tínhamos parâmetros mínimos para remuneração dos advogados. E nós criamos, através do piso salarial, que foi também um projeto
que foi aprovado, sancionado pelo governo do estado, criou aqui no estado, talvez seja um dos poucos estados que tem o piso salarial. Então você tem um valor mínimo para uma carga horária de 20 horas e outro valor para uma carga horária de 40 horas. Que é uma forma de você assegurar que não vai ter aviltamento de honorários. Exatamente. E nós temos feito uma fiscalização, muito embora não são todos os escritórios que têm uma advocacia de massa, que tem muitos advogados e alguns órgãos públicos, nós temos ingressado inclusive com ações contra editais aí de entidades que vão fazer contratação de advogado abaixo do nosso piso. Nós temos também feito esse enfrentamento com base na lei. Também aí, voltando nessa questão interna de defesa, eu acho que uma das coisas principais que tem que se cuidar muito é da contraprestação econômica do advogado. Sim. Honorários. Honorários é um ponto-chave. Sim. E a OAB também criou uma tabela de correspondência, que também, é uma coisa inédita também. Porque isso aí já tinha começado a ser discutido em vários rincões do Brasil, e nós acabamos deliberando através do nosso conselho por fixar parâmetros mínimos, né, dos advogados de correspondente. Isso foi um trabalho, inclusive, graças aos nossos conselheiros, aqui o Orenço Serro Cami, né, e o Márcio Fortini, que também fizeram um trabalho, né, e eles pensando nessa advocacia, que sofre tanto, que é a advocacia dos correspondentes, né? Para quem está nos assistindo, a advocacia dos correspondentes é o quê? São advogados que praticam determinados atos sendo os correspondentes dos escritórios maiores. Que estão na capital ou até em outros estados. Exatamente. E aí o que acontece muito, na internet a pessoa fala, faz uma audiência para mim, isso, eu pago R$10. R$50. A gente foi contra a campanha, contra os cinquentão, né? E nós fixamos em parâmetros mínimos de R$200, só para um ato também, é só ir lá apresentar a defesa, que não é feita por ele, é feita por outro escritório. E que, repita-se, é um valor mínimo. Mínimo. Nada obsta que se cobre além. Nada. Mas o que não pode é aviltar de... Exatamente. Então, quer dizer, nós tocamos, às vezes, na ferida, contrariando o interesse de grandes escritórios, né? Porque não é fácil também. Então, para quem está acostumado a pagar 50, ter que aumentar para 200. Exatamente. Mas a gente acabou buscando equilíbrio. Eu acho que não pode ser nem para um nem para outro. O papel da OAB é atingir a maior gama de advogados possíveis. Quando você fala em CNJ, o que se destaca da atuação da OAB no CNJ? Quando nós pegamos um ato que não condiz com o exercício profissional, nós recorremos ao CNJ. Nós temos alguns recursos, como o Tribunal de Justiça, exigência de procuração, renovação de procuração em precatórios. Também isso a liberação de alvará diretamente para a parte, sem ser através do seu procurador. São questões que nós estamos brigando lá no tribunal. Depois, hoje na área previdenciária tem um problema que os advogados previdenciários estão enfrentando recente. RPV, mas nós conseguimos reverter. Nós conseguimos reverter uma parte, mas nós temos algumas situações pontuais de alguns juízes que não respeitam o destaque de honorários. Porque o que acontece? Vamos explicar para quem está nos assistindo. O advogado ele faz a ação na área previdenciária e aí quando chega no final do processo ele vai receber os seus honorários. Os honorários contratuais que ele contratou com o cliente de 20%, 30%, pode até ser de 40% pela tabela da OAB. E aí ele junta o contrato de honorários no processo e fala, senhor juiz, destaque o meu percentual de honorários nesse processo. E isso sempre funcionou muito bem, mas agora em 2018 surgiu um posicionamento que iria parar de fazer esse destaque, que aí está violando a prerrogativa do advogado receber os honorários. E aí vocês já conseguiram reverter isso? No Conselho Nacional da Justiça Federal, nós conseguimos, através do ministro Raul Araújo, que ele revisse a posição dele, e ele reviu. E aqui deixo registrado também que a presidente do TRF3 foi de uma grandeza também, nos auxiliou bastante, a desembargadora Terezinha Caserta, que é uma grande desembargadora. Ela nos ajudou muito quando eu também fiz o pedido para que ela fizesse essa informação, né, passasse para os juízes de primeiro grau. Ela fez isso e o TRF3 ele tem atuado bastante firme nessa questão e tem nos atendido em todos os nossos pleitos, assim como o Tribunal de Justiça também. Atualmente, inclusive, estamos aqui para instalar a segunda vara de família, né? Foi um pleito antigo, né? A OAB interveio, assim como foi na elevação de
de Rio Verde recentemente, mas em outras comarcas também. Conseguimos elevação de comarca, conseguimos colocar mais juízes, preencher as vagas onde os juízes estavam ausentes, cobramos sistematicamente o preenchimento de vaga de funcionário que estão aposentando, ausência de funcionário, aumento dessa demanda. Isso é uma cobrança constante com o Tribunal de Justiça. E é um trabalho difícil, que a gente sabe que tudo isso gera custo. E a gente tem que fazer pedido porque atende a demanda da advocacia. Mansur, você citando exemplos da Ordem trabalhando internamente na defesa das prerrogativas dos advogados, mas trabalhando também pela sociedade. Vamos pegar o exemplo da BR-163, que foi a ação que vocês entraram. Nós entramos ano passado, quando se anunciou que ia paralisar a obra, nós entramos com a ação. Para evitar de paralisar a obra. E eles só... E se paralisasse totalmente para parar de cobrar o pedágio. E aí eles foram forçados a continuar. O que aconteceu? Nós tivemos audiências junto com eles, o Ministério Público Federal interveio depois, né? Mas a ação é nossa. Aí nessa audiência eles pegaram e se comprometeram a formular um plano de retomada do serviço. Recentemente eu ouvi dizer que eles querem abandonar a obra, né? Mas infelizmente essa não é uma autonomia nossa, saber se vai continuar ou não, mas nós vamos adotar medidas, inclusive se for realmente paralisar, para que deixe de pagar o pedágio também. Essas atuações da Ordem, quando ela vai para dentro da sociedade, para defender a sociedade, eu posso dizer que é isso que vai dando prestígio e vai resgatando a Ordem para o papel de protagonista dentro da sociedade? Só para vocês terem uma ideia, um fato inédito, nós estamos trazendo o ministro Raul Jungmann e um general do Exército, que é ministro da Defesa, agora em Campo Grande, através do senador Pedro Chaves, que também nos ajudou, para discutir segurança pública em Mato Grosso do Sul. Uma comissão inédita na OAB, nunca teve comissão de segurança pública, que está sendo feita, discutindo o TCO, discutindo segurança nas fronteiras, discutindo segurança nos bairros. Isso é o papel da OAB. Isso não é discurso, isso é prática. O ministro está vindo agora, de forma inédita. Inclusive vai ser na UEMS, dia 19. Como que você faz o balanço, Mansur, de conseguir ter todo esse respaldo perante as autoridades e, ao mesmo tempo, ter uma atuação tão forte como a OAB teve nessa questão da corrupção, inclusive representando autoridades que aconteceram? Como que você encontra esse equilíbrio de forças dentro desse processo? É fazendo de forma impessoal, sendo respeitoso até para pedir afastamento de presidente de tribunal. Como que foi que aconteceu aqui. Exatamente. Sendo impessoal, a minha questão não é pessoal contra ninguém. Eu acho que nós vimos um ato que ele é ilegal, abusivo, antiético, um ato de corrupção. Nós temos que nos manifestar, exigir, cobrar providências. O que assegura a instituição ser forte é justamente intervir nesses casos. Nós aqui intervimos em casos de funcionário fantasma na Assembleia, nas câmaras municipais, pedimos para o Ministério Público atuação firme e eles têm agido. Nós temos feito campanha, por exemplo, agora vamos começar, dia 23, junto com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, TRE, campanha por eleições limpas, fizemos os comitês de combate ao Caixa 2. A OAB atua de forma firme, entrou com ação também, acabou com aquela exigência de autorização da Assembleia para processar o governador. Isso é ação da OAB. E é prática, é na prática, isso aí não é discurso. A charada, então, é a impessoalidade. Impessoalidade. Você viu um ato, tem que agir de forma impessoal. Não desrespeitar as pessoas, é entender que todo mundo tem o direito ao contraditório e ampla defesa. Algumas têm, inclusive, questão de foro, outras questões de sigilo, mas nós temos atuado. E dentro, internamente, na OAB, eu só vou dizer aqui um dado aqui para todos vocês, nós aplicamos mais de 280 sanções, excluímos colegas dos nossos quadros. Recentemente, 2, inclusive um era advogado do ex-prefeito, dos 2 que foram na gestão passada, os 2 advogados foram excluídos da OAB. Porque para você cobrar do externo, você tem que fazer o trabalho Nós interno. fizemos um trabalho interno que é sacrificante, porque não é fácil você processar os seus colegas. Você usou uma palavra aí, sacrificante. Há também um sacrifício pessoal por estar à frente de uma instituição. Lógico, a gente acaba sofrendo reveses.
pessoas às vezes não compreendem o nosso papel, muitas pessoas que eu tinha na mais alta conta viraram a cara comigo, porque talvez não compreenderam o nosso papel. E eu acho que essas pessoas, elas têm o direito de pensar o que for sobre a nossa atuação, mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. E você citou um ponto aí, Mansur. Eu sei que você, e aí é um testemunho meu, que parece que nunca na história da OAB, você cumpre horário na OAB diuturnamente, né? O Max deve estar bravo com você, seu sócio, né? Eu passo no escritório, eu dou uma atençãozinha lá, que não é uma atenção grande, mas eu me dedico à OAB. Eu me dedico todos os dias que eu estou lá, de manhã e de tarde, eu sempre estou na OAB. Mas tem também uma equipe muito boa, né, Mansur? A sua diretoria se destacou. Todos. Os nomes da sua diretoria... O nosso vice, o Gervásio Alves de Oliveira Júnior, que tem sido um vice-presidente fantástico também, me ajuda muito. Ele preenche realmente alguns espaços que nunca um vice-presidente, acho que preencheu, vai continuar preenchendo também, porque ele me ajuda a ser um segundo presidente. Nós temos também o nosso Marcos de Oliveira Rocha, que é o secretário-geral, uma pessoa fantástica, dirigente, trabalha. E também o nosso, que a gente chama de ministro das Finanças, que é o Steven Hazuki, um rapaz... De uma atuação destacadíssima, né, Mansur? Destacadíssima, tem feito um trabalho fantástico. Pelo segundo ano consecutivo na história da OAB, nós fechamos no azul. E isso é uma demonstração, inclusive, de uma administração austera, uma administração que está pensando no bolso do advogado, porque nós sobrevivemos único exclusivamente com os recursos provenientes das anuidades. Então, o Steven tem feito isso de forma muito responsável. E pessoas ocupando esses cargos, elas têm que ter responsabilidade. Tudo que a gente faz é pensado tanto na advocacia, na sociedade e nos reflexos que os nossos atos provocam pelas administrações em geral. Então, você fazendo uma administração de uma entidade como a OAB, de forma austera, de forma responsável, de forma que isso visibilize para o externo, vai fazer com que os outros gestores também façam esse comprometimento e uma administração responsável. E, por fim, também o nosso secretário-geral adjunto, que é um jovem advogado, que é um menino brilhante também, que é o Vinícius Monteiro Paiva, que é o mais novo também do Brasil, sendo jovem advogado. Com 5 anos ele já era diretor da nossa instituição, né? Assim como o Marco Oliveira Rocha, que é o nosso secretário, ele é advogado público, ele é da AGU, é o único no Brasil, né, ocupar um cargo de diretoria, e ele tem feito um trabalho e levado essa chancela da seriedade, das coisas serem conduzidas de forma correta, como todos fazem, mas isso acaba chancelando para a sociedade uma administração muito transparente e austera. O Vinícius, ele tem uma fã aqui em Dourados que muito me preocupa, viu? Porque Quem é? A dona Maria do Carmo, toda vez que escuta o Vinícius falar, vira e fala assim, mas esse menino tem um futuro brilhante. Eu falo, cuidado. Aí você falou da Maria do Carmo, eu vou falar da Maria da Penha. Nós fizemos de forma inédita, e aqui elogiar o trabalho das mulheres na OAB, porque a gente sempre está querendo trazer mais mulheres. Nós fizemos de forma inédita também a primeira conferência da mulher advogada, e elas estão ocupando... foi um sucesso retumbante, né? Nós trouxemos nada mais, nada menos do que a própria Maria da Penha, e ela teve em Campo Grande, acho que foi a segunda vez, ficou feliz demais de ter conhecido a nossa sede, que está hoje maravilhosa em termos de acessibilidade. Nós contemplamos as pessoas com deficiência, reformamos a sede de modo que ela pudesse receber as pessoas com deficiência, né, idosos. E o que aconteceu? Essa conferência, que nós tivemos um público inédito de 3.200 pessoas, foi algo que marcou na história da OAB, principalmente para as mulheres. Porque elas fizeram a conferência sozinhas, nós demos, assim, elas me pediram e eu incorporei com elas, e elas tiveram, assim, autonomia para fazer tudo do jeito que elas quiseram. E o que me deixou mais feliz foi que elas tiveram tanto sucesso, mas tanto sucesso, que elas ficaram muito felizes, e eu sempre disse para elas, falei, na nossa administração, vocês é quem mandam. Nós somos inspirados por vocês. Sabe a decisão, Mansur. Exatamente. E elas têm feito esse trabalho.
ocupam posições de destaque na OAB e que fazem a diferença na ação, não ficar só no discurso, mas na ação elas têm feito a diferença. Não, a gente percebe aqui em Dourados, por exemplo, a Associação dos Novos Advogados, ela é dirigida por uma mulher, a doutora Raíssa Moreira. E olha que desempenho tem tido aqui. Não, elas são fantásticas mesmo. Eu acho que nós somos o que somos por conta das mulheres. Mansur, eu poderia acreditar que foi esse conjunto de realizações que você teve com a sua diretoria, com esse timaço que você montou, que levou para esse caminho natural que você já reconheceu de público da reeleição? É um desafio que nós vamos enfrentar lá na frente, né? Nós teremos esse ano eleições e pensando nisso, conversando e ouvindo as pessoas, lógico, ouvindo a diretoria, o conselho, acabamos formulando uma ideia, né, de ir para a reeleição. Que é algo que já aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul. Já ocorreu. Nós tivemos, inclusive, uma mulher advogada que foi presidente, doutora Helenice, pessoa fantástica, querida, né? Demais da advocacia, que também foi presidente 2 vezes, 2 mandatos. E eu acho assim, mais um desafio, né? E eu espero assim, que a gente consiga pensar em algo bom, né, para a advocacia, com todos esses que estão aqui concorrendo também, e eles pensem em algo positivo, algo que eles possam realmente fazer para a advocacia ser essa coisa vibrante, pujante, como a maior entidade de classe do planeta. É um ponto, né? E você vai ter um compromisso aqui comigo no mundo jurídico. Eu faço questão de te entrevistar novamente aqui daqui 3 anos para fazer um score desse novo mandato, que eu não tenho dúvida de que será de muito êxito pelo desempenho, pelo resgate da OAB ao seu papel de protagonista, que é algo que no Mato Grosso do Sul se destacando. Quando você imagina aqui em Dourados, por exemplo, pela atuação do Dr. Alexandre Mantovani, nós trouxemos nomes luminares do direito nacional, você percebe que está no caminho certo. Quando você percebe que em Campo Grande, pela atuação destacada da OAB, faz um evento com 3.500 pessoas, que é uma coisa sem precedentes, você percebe que está no caminho certo. E fizemos outro também, que foi na abertura da ESA, né, do ano jurídico, com o desembargador Guilherme Nutti, 3.100 pessoas, e deixo aqui registrado que a ESA de Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário nacional. Em 2 anos e 7 meses, fez mais de 520 eventos jurídicos. É muita coisa na capital e no interior, que foi prestigiadíssimo. Eu acho que é isso que é o mais importante, é você levar para todos os rincões, não fazer diferenciação entre quem está na capital e quem está no interior. Então todo mundo teve acesso, eu acho que isso foi uma coisa que nos deixou muito satisfeitos. Ontem, Mansur, você vem a Dourados para fazer essa entrevista no mundo jurídico, mas também para a inauguração de uma obra da reforma da Caixa de Assistência aqui. Exatamente. Foi um marco histórico para nós, essa revitalização ali do espaço gourmet. Por quê? O advogado, ele vive às vezes de embates, mas nós precisamos trazer ele para mais encontros do que confrontos, como diz o nosso presidente Lamarck. E foi inspirado nisso, né, a pedido dos nossos conselheiros aqui, né, o Dr. Mantovani, o Dr. Orense, o Dr. Márcio Fortini. E olha que foi um trabalho insistente aqui para a gente conseguir recursos, mas nós não medimos esforços para ter feito isso, porque eu acho que a gente acaba alcançando um objetivo, que é trazer a advocacia para o seu verdadeiro lugar, para que ele possa amanhã discutir ideias para melhorar a nossa classe. E a rigor aqui em Dourados é a segunda obra que você conclui aqui, né? A reforma da 4ª subseção foi conclusão já nessa gestão. Tivemos alguns problemas na gestão passada, mas nós, primeira coisa que nós fizemos foi concluir a reforma, porque a gente não achava justo ter uma subseção com a importância aqui, que é a maior subseção, ter uma obra paralisada, né? Então nós acabamos concluindo, mesmo com dificuldades financeiras que nós enfrentamos desde o início, mas nós assumimos a responsabilidade e concluímos para mostrar também que nós somos para todos. E por isso é tão querido por todos. Mas, Mansur, você sabe como é que é, assim, não, você sabe que eu não tenho nada a ver com isso, Mansur.
Tem certeza, diretor? Eu não, eu sou obrigado, Mansur. Aqui eu sou obediente ao diretor do programa. E no finalzinho da nossa entrevista tem um momento que eu tenho que te pôr em panos quentes. Então não tenho nada a ver com isso, é coisa do diretor. Mas nessa TV que está aqui agora, eu vou ver aqui. Tem certeza, diretor? Então tá bom. Olha lá, ó. Ah, Mansur, nem um copo d'água. Seleção 2022. Será que a gente ganha? Olha, é um desafio grande, hein? Que pena que já foi eliminada tão cedo, né? Mas o Brasil, ele como um todo, precisa ser repensado. A seleção brasileira é um reflexo do povo brasileiro. E eu acho que nós temos um momento importante que se avizinha, que são essas eleições para presidente da República, para governador. E eu acho que é uma chance muito grande do povo pensar na reforma, na oxigenação do parlamento com pessoas decentes, pessoas éticas, pessoas que tenham moral, para que a gente possa renovar esse Brasil. Depois disso, a gente vai pensar na seleção brasileira. Então você saiu bem da primeira. Vamos ver a próxima. Opa, intervenção federal no Rio de Janeiro, Mansur. Eu só observo. Eu acho que nós somos contra qualquer tipo de intervenção. Acho que o cidadão do bem, que paga os seus impostos, ele tem que exigir dos governantes, eleitos democraticamente, que sejam responsáveis e façam aquilo que a sociedade quer. Então, o Rio de Janeiro chegou nesse caos instalado por conta da corrupção, das mazelas do poder público e de termos colocado pessoas sem nível, sem qualificação, que só pensaram em dilapidar o patrimônio angariado ao longo dos anos da sociedade. E isso aí que nós estamos vendo hoje é um reflexo, uma medida paliativa, que eu não sei qual que vai ser o efeito. Botaram o exército, inclusive, numa fria, né? Mas eu espero que eles acabem saindo de lá. Eu acho que isso aí também tem uma jogada política da própria presidência da República para parar muita coisa que estava no Congresso. Mas eu sou contra. Eu acho que o Exército cumpre o seu papel fiel como está na Constituição. E, aliás, tem feito um trabalho exemplar para a sociedade, não deixando que meia dúzia de malucos venham com essas ideias de intervenção militar que só colocam o povo refém de um sistema autoritarista. Eu prefiro sempre, como eu digo, viver no Estado democrático de direito do que no regime militar. Para os males da democracia... Mais democracia. Mansur, e aí é o seguinte, pensando agora, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, que é um programa assistido por jovens advogados. Eu quero que na sua mensagem final, não para mim, mas para aquela câmera que está ali focada em você, eu quero que você deixe uma mensagem pensando nesse jovem que agora pensou, faz direito, não faz direito, entrou na faculdade, está no meio do curso, acabou de formar e vai para o mercado de trabalho, o que vai ser do futuro. Deixe uma mensagem à luz da sua experiência de vida, da sua atuação profissional na ordem, falando com ele agora. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você que está escolhendo, optou já pelo curso de Direito, para que você faça isso de forma vocacionada, para que você chegue nessa profissão de forma positiva, de forma a pensar de como você pode contribuir com a sociedade, de como você pode fazer com que a nossa sociedade seja harmônica, seja fraterna, seja uma sociedade que vise sempre o cidadão. O resto, ele vai vir naturalmente. Todos os reflexos da nossa profissão bem feita, eles virão, a satisfação financeira, pessoal, ela vai vir de forma natural. Não faça nada subvertendo a ordem das coisas. Tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher. Mansur Elias Carmochi, que honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Wander Medeiros. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. E você está aqui no Mundo Jurídico da Diário MS TV. Até a próxima.